Você está ouvindo na Rádio Cidade Jornal da 89. Jornal da 89. O terrível acidente que aconteceu nesta segunda-feira na BR-116 em Leopoldina matou 2 pessoas da cidade de Simonésia e uma de Vargem Alegre. Celina Aparecida Mateus e a filha dela, Helena Fernandes Mateus, recém-nascida, não sobreviveram à colisão de seu veículo com um caminhão de combustível que se dirigia para Manhuaçu. A estudante Elisa Costa, de 24 anos, natural de Vargem Alegre, também morreu no acidente. Elisa e mais 3 amigas estiveram na Festa do Arroz no último final de semana em Vargem Alegre e retornavam para Volta Redonda, onde estudavam. Segundo o inspetor-chefe Américo Cabral, da Polícia Rodoviária Federal de Leopoldina, o caminhão desgovernado atingiu 5 veículos de passeio e incendiou 3 deles. Ele explicou as circunstâncias do acidente que chocou o estado. Nós estamos relativamente distantes do local do acidente, aqui em Caratinga. Então, o senhor poderia nos dizer exatamente onde localizaram esse acidente, onde ele ocorreu? O acidente ocorreu na BR-116, o KM é o 781 mais 500 metros, final do município, ainda pertencente ao município de Leopoldina, divisa com o município de Além Paraíba, já quase chegando na divisa do estado do Rio. Foi ontem, dia 29/7, por volta das 14 horas. E é um local perigoso que registra muitos acidentes com frequência, inspetor? É um local, assim, é um declive para quem está vindo do Rio, sentido Minas, já dentro do estado de Minas, né, sentido sul-norte, é um local de declive acentuado com curvas bem acentuadas, mas não é um local recorrente. Esse local especificamente não é recorrente de acidentes, não. E no momento do acidente, alguma condição favoreceu o episódio, como chuva, neblina, algo parecido? Nada disso. A pista, o tempo estava muito bom, a pista seca, não havia óleo na pista, não havia fumaça, nada que obstruísse a visibilidade do condutor, não. As informações que nós obtivemos ontem, até pela imprensa mesmo, ainda não eram certas porque foi um acidente complexo que envolveu muitos veículos. Quais são os dados atualizados agora de número de carros envolvidos e número de vítimas? São 6 carros, o veículo de carga, né, que transitava num sentido, e 5 carros automóveis que transitavam no sentido oposto, sentido contrário. São já fechados, são 9 vítimas mortas, carbonizadas no local, e 12 vítimas de lesões. Essas 12 vítimas, 11 foram removidas para a Casa de Caridade Leopoldinense, em Leopoldina, que é próximo ao local, e uma dessas encaminhada para o Hospital São Salvador de Além Paraíba. A gente entende que uma investigação ainda vai ser feita para identificar a causa do acidente, mas pelo que vocês viram no local, foi o motorista do caminhão que perdeu o controle e atingiu os outros carros, não foi isso? Sim, a gente tem essas causas que a gente identifica assim, visualmente, né, e através de dados levantados no local, que são as causas preliminares. O condutor do veículo não se sabe ainda por quê. Ele desgovernou ao curvar, é um conjunto de curvas acentuadas. Em uma dessas, ele desgovernou, tombou sobre a pista, saiu arrastando, atravessou para a contramão, e como é uma subida sentido contrário, haviam 5 veículos subindo praticamente em fila, com velocidade reduzida, que a gente sabe ali que é um local de visibilidade de ultrapassagem praticamente nenhuma. Então esses veículos, 5 veículos estavam subindo em fila. Esse conjunto, cavalo e 2 semi-reboques, né? Após tombar, ele estiou sobre a pista, se arrastou sobre a pista, atingindo os 2 primeiros veículos. A partir de então, a gente pressupõe que iniciou um incêndio. Ele estava transportando 2 tanques, 2 semi-reboques de gasolina e óleo diesel, produtos altamente inflamáveis. Então a gente pressupõe que com o vazamento e com o atrito na massa asfáltica, uma fagulha iniciou o incêndio. Os 3 veículos subsequentes, todos eles se incendiaram devido ao incêndio desse conjunto, né, de carga, e o conjunto também incendiado sobre a pista. Então foi praticamente impossível para esses veículos se desvencilharem do caminhão que vinha na direção contrária. Na verdade é um local que não tem área de escape nenhuma. Os condutores desses veículos não tiveram oportunidade nenhuma de se desvencilhar dessa situação. Qual foi a cena que vocês encontraram no local quando lá chegaram? Nós fomos avisados, né, por volta das 14h15, um acidente por volta das 14 horas. Deslocamos imediatamente para o local, eu também fui, estava junto com a equipe. Sabíamos que encontraríamos uma situação crítica, trágica, né,
devido que já tinha sido informado via telefone para nós chegamos no local, já é de praxe da PRF, já é padrão. A gente chega no local, faz o isolamento da área, sinaliza, e se há vítimas vivas ainda a ser resgatadas, a gente trabalha no resgate das vítimas. Esse acidente tinha algumas vítimas a serem resgatadas ainda. Após, nós fizemos contato com as instituições de apoio nossas, que fizemos contato com a FEAM, que é a Fundação do Meio Ambiente, fizemos contato com o Corpo de Bombeiros de Muraé, porque havia incêndio, havia vítimas carbonizadas, né? Fizemos contato com a Copasa, que é a empresa distribuidora responsável pela distribuição de água de Leopoldina, porque esse óleo e essa gasolina pegando fogo, né, atingiu o manancial da água do rio Pirapitinga, que abastece a cidade de Leopoldina, e depois, aí sim, a gente começa a rolar testemunhas e fazer levantamento desses dados físicos para a dinâmica, para a gente já desenvolver a dinâmica do acidente. Não foi um resgate fácil, né, inspetor? Parece que vocês tiveram que aguardar algum tempo para poder se aproximar até dos carros que estavam pegando fogo. Nós tivemos que isolar, assim, deixar a área totalmente isolada. Para você ter uma ideia, o acidente foi às 14 até às 16h30, 2 horas e meia depois, a pista continuava totalmente fechada. A partir das 16h30, nós já, com o auxílio do Corpo de Bombeiros, entendemos que uma das faixas poderia ser liberada. Liberamos uma das faixas e a partir das 18, aí sim, isolamos o local onde que estava a carreta e liberamos uma das faixas que já estava e praticamente a segunda também. Aí o fluxo de veículos, apesar de lento, teve fluidez. Fica então o recado, não é, inspetor? Às vezes, infelizmente, não é possível evitar, mas a atenção mais que redobrada nas estradas, porque qualquer imprevisto pode acontecer a qualquer momento, não é? Com certeza. A gente costuma falar o seguinte, para quem está passeando, para quem isso sirva de alerta, infelizmente dessa forma trágica, né? Mas para quem está passeando, que coloque na cabeça que o passeio começa na saída de casa. Então, para fazer uma viagem tranquila, respeitando as normas de trânsito, respeitando os limites de velocidade, que são fatores determinantes para acidente, respeitando o uso do cinto também, que é fator determinante. Então, nessas situações, a gente tem certeza que a viagem vai ser um sucesso, que a viagem vai atingir o seu objetivo, que é a chegada. A rodovia BR-116 é uma rodovia arterial, com trânsito de veículos pesados constantes, então a atenção tem que ser redobrada mesmo. Já no final da tarde foi confirmada a morte de mais uma pessoa, contabilizando 10 vítimas fatais da tragédia. São elas: o motorista da carreta Balbino Caetano Vieira, 43 anos. Mariana Mascarenhas Pereira, 25 anos. Ana Paula Araújo, 24 anos. Elisa Dias da Costa, 24 anos. Helena Fernandes Mateus, 1 mês de idade. Celina Fernandes Mateus. Mariana Gomes Porto dos Santos, 24 anos. E 2 corpos ainda não identificados, o do motorista do Corsa de São José dos Campos e o motorista do Hyundai. 4 pessoas ainda estão internadas em estado grave: Bruno Antônio Sena, Alexandre Gadélia Coimbra e Renato Faria Mateus. 8 vítimas tiveram ferimentos leves: José Adão Batista, de 57 anos. Marta da Silva Fernandes, 48 anos. Luana Fernandes Teixeira, 25 anos. Laís Laiane. Maria Lúcia dos Reis Souza, 61 anos. Sidney Batista Pereira, 21 anos. Adriana Faria Fraga, 20 anos. E Leila Rosa Batista, 56 anos. A maior parte dos corpos foi carbonizada, por isso eles deverão ser sepultados em cova rasa até a chegada dos exames de DNA, que possibilitarão a identificação das vítimas. Previsão do tempo. A previsão para esta quarta é de máxima de 26 graus e mínima de 12. Sol com algumas nuvens e não chove. Jornal da 89. Acontece neste fim de semana uma festa que celebra a implantação da Associação de Moradores da Comunidade Santa Isabel. O evento acontece na Praça Coronel Chiquinho, em Caratinga. E no próximo final de semana também vão acontecer no UNEC 2, no bairro das Graças, as finais do torneio de futebol da comunidade. A presidente da Associação de Moradores da Comunidade Santa Isabel, Vanusa Moura, traz a programação da festa. Dia 3/8, sábado próximo,
vai ter a parte da manhã, a prefeitura nos cedeu a tenda, a área da saúde, para ter medição de pressão e a glicemia. Vai começar de 8 da manhã às 11. E à tarde, a gente está com uma recreação para as crianças, com a Companhia da Alegria, com o espetáculo, né? Tudo no Faz de Conta. E à noite, shows. Vamos ter barraquinhas com caldos. E no domingo, pela manhã, tem a final do torneio lá na UNEC. Vai estar sendo decidido terceiro lugar, primeiro e segundo lugar. Com as crianças, vai jogar o Atlético e o Milan, o Brasil e a Argentina. E à tarde, vai ter uma tarde de louvor com apresentações, projetos do Viva Caratinga, que é o Bate-Lata, que está sendo muito bem aceito lá no bairro. As crianças gostam muito, eles estão afinadíssimos. Para só 3 meses de projeto, eles estão afinadíssimos. A capoeira, o cabloquinho e a dança. Depois dessas apresentações, vai estar sendo entregue a medalha do torneio para os meninos, com a presença do nosso ilustre prefeito Marco Antônio. E à noite, né, tem continuação com shows, barraquinhas. Vamos ter um bingo de um jogo de panela, para a gente estar arrecadando fundos e verbas para a associação. Eu convido a toda a comunidade a estar participando e prestigiando. Mães, prestigie seus filhos. Eles estão se empenhando nesse torneio, então prestigie eles. Vão lá ver eles, receber suas medalhas, porque é muito gratificante para um filho ter o pai e a mãe na presença das coisas boas que eles fazem na vida. Então eu convido a toda a população, a todos os moradores de Caratinga que estejam nos prestigiando. As portas da nossa comunidade estão abertas a todos, não é só da comunidade. Todo mundo será muito bem-vindo na nossa festa. E você acabou de ouvir mais uma edição do Jornal da 89. Novas notícias de Caratinga e região, amanhã, a partir das 6h20 da noite, no Jornal da 89. E fique sintonizado no 89 FM, porque a partir desta quinta-feira, dia 1º de agosto, haverá reprise do Jornal da 89, às 10 da noite. Boa noite. Boa noite. Oferecimento Viação Rio Doce, a nossa empresa. Tradição Soluções Imobiliárias. E Unimed Caratinga, mais que um plano